Eu acredito que o mercado ele tem que ser uma mistura de gerenciamento de risco individual, algo que faça sentido para você, a sua técnica muito bem estruturada e muito bem definida, e a psicologia. E tem que ser os três juntos. Tem formas, tem jeito de fazer que dá certo, mas você vai ter que passar por uma curva de aprendizado. E você tem que ter um capital inicial para tolerar esse aprendizado. Esse e aí processo. que muita gente morre nesse processo. As pessoas têm muita facilidade de dar passos para frente, mas têm muita dificuldade de dar passos para trás. Não tem humildade para entender que o mercado não tem nada a ver com o que ele construiu na vida dele e que ele vai ter que aprender a construir do zero ali. Não tem uma receita de bolo. Eu vejo gente na internet que fala assim, isso aqui é o que dá certo. Não. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Sejam muito bem-vindos a mais um NomusCast, o bate-papo dos traders. Aqui você pode se sentir à vontade. Se você que está começando nesse mundo de trade, não sabe onde procurar uma fonte de informação confiável, pronto, já chegou, fica aqui com a gente. E hoje a convidada é muito especial. Mas antes, eu sou Carmine Cantuária, trader, educador financeiro. E aqui ao meu lado tem o meu parceiro Lucas Nery. Se apresenta pra galera aí. Prazer em mais uma vez o NomusCast. Entrevistar hoje a Marília, nossa querida convidada, para falar de psicologia do trade. E para começar o podcast, lembrando, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse episódio aqui com a galera para estar ajudando a gente a divulgar esse conteúdo que agrega na sua jornada como trader. Sou o Lucas, 8 anos como trader, sou também assessor de investimento, cuidando da parte trader durante toda essa jornada para ajudar a levar o melhor para você. E Marília, vamos falar um pouquinho da sua história, né? Marília, antes da gente começar, hoje a galera vai perceber que tem uma história aqui, né? Muito legal, a gente vai contar, vai compartilhar, mas se apresenta resumidamente, quem é a Marília, o que você faz na internet, para a galera que ainda não te conhece. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, né? Para quem já me conhece ou para também quem não me conhece, eu me chamo Marília Lima. Eu sou psicóloga já há 14 anos, psicóloga clínica, e já estou no mercado financeiro desde 2020, início de 2020. Hoje eu atuo como psicóloga para traders e eu opero também, eu boleto. E para quem não sabe, cheguei no mercado através do Carmine Cantuária. Então hoje eu tô assim me sentindo muito honrada de estar aqui para estar na minha casa, na Nomus, na nossa parceira, mas também estar com o Carmine aqui tá sendo realmente uma coisa assim que tá deixando meu coração acelerado aqui de nervosa, que eu sei que vai ser um bate-papo muito bacana, né? Desde 2020 trocando muita ideia, passando perrengue, tem muita história aqui pra gente poder conversar. Temos bastante história junto, já fiquei envergonhado aqui, já fiquei sem jeito. Mas, tem um fato novo que eu soube agora, lendo o briefing aqui, apesar de te conhecer já há alguns anos, não sabia que você foi nadadora profissional. Foi. Sério isso? Como assim? Desde menina, né, assim... As pessoas falam muito sobre o trader, né? Qual que é uma característica importante, uma habilidade importante que um trader precisa ter? A gente fala muito de disciplina e constância. Disciplina é a sua capacidade de seguir regras. Constância é a sua capacidade de treinar e repetir um comportamento. E desde menina, eu sou filha de militar, filha de coronel do exército, isso eu sempre falo, né? Mas eu tenho um orgulho porque, de alguma forma, isso me facilitou também, né? Para estar no mercado. E o meu pai sempre estimulou muito o esporte, né? Entre eu e as minhas irmãs, somos E a disciplina? Que é o seguir a regra ali. Todo dia, de segunda a sexta, 2 vezes na semana, eu treinava, nadava de manhã, antes de ir para a escola, e treinava à tarde, depois que chegava da escola. Eu fui federada por 10 anos. 2 treinos por dia. 2 treinos por dia, chuva ou sol, faço chuva, Ao longo de quantos anos? 10 anos. Olha só. Nossa. Desde menininha. E não podia faltar. Então, isso para mim é a constância, é o treinar e repetir comportamentos ali, né? Faça chuva, faça sol. Você, às vezes, nem querendo, você tem que estar ali, né? E isso me ajudou muito também para o mercado financeiro. Hoje eu não tenho a escolha. Se eu preciso executar uma boa operação, eu tenho que executar, treinar e repetir aquele comportamento
insistentemente para dar certo, né? Então, fazendo um paralelo com o trade e com essa rotina que você tinha na natação, constância e disciplina. São as habilidades mais importantes para um trader ter resultado no mercado financeiro. Caso contrário. E agora muita coisa faz sentido, né? Da disciplina para estudar, tudo, para praticar, para treinar no simulador, começou a fazer sentido, já tinha uma base lá atrás, exato. Já tinha uma cultura alinhada ali para treino e resultado. E algo importante também, né? A Marília, ela já veio pronta, praticamente. Desde criança, a alta performance, a própria psicologia, ela fala, né, dos atletas de alta performance. A psicologia do esporte, ela traz muito essa referência de disciplina, de constância. Né? É muito mental. E tá alinhado com o trading, né? Com o mercado. As pessoas associam muito isso ao físico, mas o físico é a consequência da repetição do treinamento muscular. Mas o mental, né, a disciplina que vai te fazer ir treinar na chuva. É o preparo para você estar ali disposto a fazer aquilo. Mas aí uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que vêm até a mim, os meus alunos, os meus pacientes, cara, calma, isso é treinável. Disciplina e constância, você pode ser a pessoa mais indisciplinada, mas se você se propor a ser disciplinado, a seguir regras, você consegue treinar isso, essa habilidade ao longo do seu dia a dia. Então, e tem muita gente que confunde disciplina com bagunça, com desorganização. Aí eu falo, não, tem paciente meu que fala, nossa, eu sou muito bagunçado, eu não vou conseguir ser disciplinado nunca. Eu falo, não é questão da bagunça. Disciplina é você seguir regra. Quando você marca um compromisso, você chega no horário, quando você vai fazer lá a sua barba, você atrasa porque, é só um compromisso que não tem tanta seriedade, eu vou atrasar e deixa o cara me esperando. Você desmarca ou não desmarca o compromisso. Seguir regra é isso. É você ter compromisso com as coisas e responsabilidade com o que você faz. Agora, se o seu quarto é uma zona, pode até te atrapalhar, mas não é isso que vai te prejudicar no mercado, né? Então, é treinável, é super possível, não é porque eu já tenho essa bagagem que as outras pessoas que não passaram por essa experiência de alta performance não vão dar conta. Né? Faz todo sentido, até porque a gente, fazendo um paralelo com atletas, né, de alto rendimento, alto nível, o cara... sei lá, no esporte dele ele é disciplinado, mas às vezes em casa com outras coisas, o cara, sei lá, não arruma a cama, tem preguiça de fazer alguma coisa, mas são áreas diferentes da vida, né? Para aquilo que ele se propôs a fazer, quer treinar, ele vai ali, vai treinar certinho, vai praticar, vai estar ali no esporte dele, né? E eu acho que dá pra gente trazer isso pro mercado financeiro também. E aí vamos, na edição da vida, a gente dá um corte, Marília atleta, faz um pulo do nada, mercado financeiro, não, é sempre passar antes pela psicologia, né? Primeiro uma formação em psicologia e tal, trabalha profissional e aí do nada você cai no mercado financeiro. Como que é isso? O mercado financeiro, ele na verdade mudou minha vida. Eu era psicóloga, formei na UFG, né, na Federal. Sim. E é bom que se diga, né? É bom bem formada, profissional reconhecida, pós-graduada. Pós-graduada na FGV, eu tenho pós-graduação em FGV, na Fundação Getúlio Vargas, mas assim, tirando o currículo, a psicologia, né, ela só começou a ser muito mais bem vista na questão de não ter preconceito, de fazer terapia, pós-pandemia. Né? Antes da pandemia, tinha houve uma supervalorização ali dos profissionais, né? Antes era frescura, era né? frescura, não precisa não, né? Depressão não é doença, isso é frescura mesmo. Tá com preguiça. Exato. Então, assim, não vou falar, eu na psicologia, naquela época, antes de mercado, eu vivia ali, eu tenho um destaque no meu Instagram que é dos meus olerites, eu coloco lá, ganhava lá R$1.700 quando eu atendia um dia inteiro de pacientes por um plano de saúde, né? Então, a minha vida estava encaminhada, uma profissional mas... bem formada, que estudou, federal, pós-graduação. Eu vivia naquela condição que, tipo, putz, foi pra isso, eu estudei pra... Eu amava atender, eu sempre amei a psicologia, tanto que quando eu consegui fazer esse combo de psicologia e mercado, pra mim foi, né, foi uma virada na minha vida. As duas grandes paixões da sua vida. As minhas duas grandes paixões, e aí, assim... Foi você, né? Tipo, foi o Carmine que trouxe isso pra mim. Porque eu vivi uma vida que estava estabilizada. Mas, ao mesmo tempo, faltava aquela coisa... Eu ajudo, mas
não tem aquele gosto. Eu falo que as pessoas buscam muito a questão do propósito, desse sabor da vida, né? Aquela coisa que arde por Que dentro você e fala, faz cara, com vou fazer prazer. com Tipo, prazer. você trabalha 24 horas, mas você acha bom de estar ali, tendo que estudar, né? Se dedicar para aquilo. E foi quando veio o mercado financeiro, através do meu marido. Eu conto essa história em todos os podcasts que eu vou, né? O Guilherme, ele que entrou no mercado fazendo o curso do Carmine. Né? Lá em final de 2019, ele começou a fazer esse curso. E aí começou a dar muito certo, num período ali pós-pandemia, porque todos os ativos que caíram subiram, né? O mercado cíclico, como ele sempre foi. Foi dando muito certo até o momento em que eu lembro, Carmine, que você estava falando das precificações dos varejos, né? Todo mundo investindo em varejo como loja virtual, né? Na época, eu lembro que você falava, varejo, né? O e-commerce tá separado disso. E aí, assim, foi dando muito certo para ele por uma época. Chegou uma época que comprou topo, né? Foi exercido, comprou topo lá nas opções e começou a dar muito errado. Aí a gente tá falando daquela época de, provavelmente, Magazine Luiza e Via Varejo. Amer também, né? Carmine, o prejuízo de Amer. Essas ações, elas estavam sendo precificadas no Brasil como se fossem empresas de tecnologia do Vale do Silício. Isso. E aí se justificava, né? E assim, eu digo isso... Mas o Carmine falava isso e as pessoas estavam recomendando. Quando você olhava pros múltiplos, né, de preço-lucro, ou qualquer múltiplo que você olhasse, EBITDA, tudo, as ações estavam 100 vezes... preço-lucro, assim, que é o que você vê numa Google da vida, né, uma Meta, e cara, não faz sentido sendo uma empresa de varejo. Só que era uma voz dissonante eu falando sozinho isso, e toda a mídia especializada falando o contrário, não, vai subir mais, é para comprar, e a galera comprando. Então eu consegui ali ser uma voz dissonante, mas eu não tive muito alcance, não salvei muitas pessoas. Assim. Me salvou na época. Muitas pessoas entraram, né? É porque às vezes ele olha muito setorial, né? Fala assim, varejo, internet, associa com lá fora e esquece que no Brasil o mercado doméstico é totalmente diferente. É muito sensível à taxa de juros, né? E aí, na época que tava subindo assim, os juros realmente, Selic tava 2%, mas depois... Porque os juros acelerou, né? Acelerou. De 2 para... E subiu rápido, né? Subiu acelerando. E quem sofre é justamente o primeiro que toma varejo. É o varejo, porque vende a prazo, né? O primeiro que vai tomar ali na cabeça, que vai ter inadimplência e tudo mais, é o varejo. E como estava muito esticado, fica mais fácil ainda para cair, né? Sim. Tudo que está muito esticado cai com facilidade. Deu para fazer muita grana em opções, né? Mas no momento em que começou a dar errado, ele não sabia sair. Porque ele aprendeu as estratégias e também não aprofundou muito mais do que aquilo ali e ficou. E quando começou a dar errado, é o medo de levar o stop, né? É o medo de estopar uma operação onde você também está muito alavancado, você está com um patrimônio maior. Né? Aí vem o emocional. E ele falou, Marília, eu preciso que você me ajude. E eu lá na psicologia, fazendo meus atendimentos. Eu falei, não me mexe com isso, não me coloca na matemática, não. Que aí foi onde você uniu a psicologia com o mercado. Eu falei, não me coloca na matemática, não. Eu tinha essa visão de que mercado era 100% matemático. Mas só para eu entender, nesse primeiro momento, então, ele estudou sozinho. Você nem chegou a assistir as aulas. Não. Você só viu Eu só ouvi o Carmine falando assim por detrás. Eu ouvi o sotaque lá do Carmine. Fala, galera, só. Mas não tinha feito o curso ainda. Era só ele. E aí foi quando ele falou, Marília, eu preciso de ajuda. E um homem para pedir ajuda para uma esposa, né? Numa situação dessa, quando a gente vê que se trata de financeiro, é porque realmente ele já estava alavancado. Ele estava colocando mais do que deveria de questão de patrimônio. E aí foi a hora que eu acho que ele assustou. E eu falei, ele tá pedindo minha ajuda, então eu não posso negar. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, né? Porque da parte dele, a maioria dos homens no lugar dele teria escondido isso da esposa e, cara, teria levado até as últimas consequências, quebrado a conta. E eu falo isso porque já vi acontecer, né? A gente, tem acesso a muitas histórias, muito tempo no mercado, e é muito triste quando isso acontece, assim. Foi honroso da parte dele, foi bem íntegro chegar e compartilhar e pedir ajuda ali. E até como psicóloga, você falando sobre isso, um dos motivos que e assim, algo que eu vejo com muita frequência no atendimento dos pacientes é isso, é a omissão
por parte do homem ou da mulher quando eles estão operando. E eu falo muito em questão de gerenciamento de risco, que quando você não tem essa transparência com o seu parceiro ou com sua parceira, e essa pessoa ela tá ali por detrás te apoiando, a gente fala de reforço, né? Sim. Reforço de comportamento negativo. Sim. Porque o parceiro tá lá, não, você vai dar conta de fazer. E você por detrás aqui no computador, você só tá fazendo caca. Você só tá fazendo coisa errada. Então você tem um estímulo de fora te reforçando a continuar a fazer coisas erradas também Isso no mercado. Isso é bem profundo o que você está falando, porque até para ser um incentivador, né? Tá ali a esposa incentivando o marido ou vice-versa. Nesse caso específico, tem que ter um conhecimento técnico. Básico. Né? O mínimo, saber, porque senão você, de fato, vai estar reforçando um comportamento negativo só com palavras de autoajuda, né? Não sei se o termo é correto, né? Isso. Mas fala, não, vai lá que você consegue, vai dar tudo certo. E o cara por detrás fazendo tudo errado, né? Escondendo tudo isso. É um ponto bem interessante esse. Eu, na rotina como assessor, eu já presenciei diversas histórias, assim, até de término de relacionamento, suicídio, por incrível que pareça, porque imagina o seguinte cenário, tá? Eu tô falando uma história real. Ele perdeu todo o dinheiro que ele e a mulher havia poupado. E o que essa pessoa faz dele pra frente? Ela perde o chão, perde todo o apoio que ela tinha e não quer contar pro parceiro. Ele fala, cara, vou tirar minha vida, né? E isso a gente vê acontecendo sempre, por quê? Por esse apoio da parceira, esse medo da frustração, né? Vamos falar desse medo da frustração que afeta a todos. Mas quando você está associado dentro de um relacionamento, acaba sendo mais pesado porque envolve duas pessoas. E muito legal da sua parte de ter tomado essa partida de ajudar. Sim. Quando ele pediu ajuda. A transparência em tudo ali, né? E como que foi essa evolução, Marília, assim? Eu comecei como todo mundo, assim, ganhando como iniciante, aquele ganho que a gente faz tudo errado, são os perrengues que eu comentei hoje mais cedo com o Carmine, né? Das histórias que eu tenho pra contar, mas depois começa a dar tudo errado também, e aí eu começo a perder dinheiro também, né? Falei, cara, tem alguma coisa errada, não tá legal, e muito se fala, psicologia é 80% e, né, o restante é técnica, é mercado. Eu discordo disso. Eu acredito que o mercado ele tem que ser uma mistura de gerenciamento de risco individual, algo que faça sentido para você, a sua técnica muito bem estruturada e muito bem definida, e a psicologia. E tem que ser os três juntos. Não adianta você querer mais psicologia e menos técnica. Que era o que acontecia comigo. Eu tinha muita psicologia, já tinha um autoconhecimento já muito, né, muito bom de mim mesma, mas não tinha técnica nenhuma. De análise gráfica, eu tinha o que eu aprendi do Carmine, e não é o suficiente. A gente não pode se poupar de ficar somente com um curso ali. Não que a gente deva ter uma obesidade mental. Mas, putz, eu preciso entender um pouco mais sobre esses candles, né? Como que funciona essa análise técnica. Olhar a floresta é uma análise mais macro. Você ter essa noção de análise macro para vir para um micro, para um intraday, um mercado de 2 minutos, 5 minutos. Então, eu fui me aprofundando. Então, a partir dali, eu comecei a estudar, porque eu comecei a perder dinheiro. Por mais que eu tinha a psicologia, a técnica estava muito falha ainda, né? Eu acho que também o alinhamento de expectativa, né? Porque a maior parte da galera que entra no mercado vem com uma expectativa, às vezes, desalinhada, mais alta do que o que é possível fazer naquele momento, com o conhecimento que ela tem. Muita gente entra pelo day trade e eu, cara, sou super favorável a day trade, né? Gosto de fazer day trade e tudo mais, mas aí, quando o day trade é a sua porta de entrada, é muito provável que a sua expectativa esteja desalinhada, porque você vai imaginar que num curto espaço de tempo aquilo ali vai se tornar a sua renda principal, sendo que para que isso venha a ser verdade no futuro, você vai ter que passar por uma jornada, uma curva de aprendizado, vai precisar de tempo e caixa. E muitas vezes algumas pessoas que estão buscando esse caminho não têm. Elas têm urgência em ganhar... Parte, né? A grande parte. Tem urgência em ganhar dinheiro rápido, ou é porque tá de saco cheio da profissão, quer mudar de trabalho, fazer uma transição de carreira, e a pessoa vê no day trade uma válvula de escape. Caraca, beleza, isso aqui é o meu sonho, vou fazer dinheiro rápido ali de manhã e depois vou pra praia, vou curtir a vida, vou ter tempo. Só que, cara, pra você chegar nesse nível, que é assim possível, é totalmente
porra, cientificamente comprovado que tem formas, tem jeito de fazer que dá certo, mas você vai ter que passar por uma curva de aprendizado. E você tem que ter um capital inicial para tolerar esse aprendizado. Esse e aí processo. que muita gente morre nesse processo. Então, tipo, você quer fazer uma transição de carreira? Talvez, cara, porra, entra por outro caminho, entra por uma porta de entrada comercial, faz uma certificação, procura trabalhar numa corretora, e aí Muito você bom. vai estar inserido no mercado, começa a investir a longo prazo e continua trabalhando, vai juntando uma grana, e aí daquela grana maior você separa uma parte menor, uma fatiazinha pro risco. Aí aquela ali você vai aprender, vai fazer o day trade, hoje em dia tem robô, tem um monte de coisa que é mais fácil, dá para você alocar e ver, o robô tá fazendo isso aqui, então tem meios, né? Sim. Tem mesmo, mas a urgência e a pressa é tão, às vezes, se sobrepõe à racionalidade ali, Sim, né? sim. Aquela emoção aí é onde a emoção... Mas o iniciante, ele opera pela emoção. Eu tenho, através de Mark Douglas, Marília, desenvolvi uma estrutura de nivelamento de níveis de trader. E o iniciante, ele opera por isso, ele opera pela emoção, ele opera pelo vislumbre da rede social de que eu vou ficar bilionário em um único trade. Eu fico que é o que a internet prega. É o que as pessoas pregam, assim, muitos traders a gente vê fazendo isso, né? E eu falo que eu comecei muito certo ao começar com opções, porque o swing trade, eu deixo isso sempre muito claro com as pessoas que me acompanham, que eu falo, gente, diversifica. E pra mim, essa tranquilidade de saber que o meu swing trade tá sempre ali, fluindo, enquanto o day trade, às vezes, maio foi horrível, né? Eu fechei menos 640 pontos negativos ali, com uma média de 100 contratos, maio agora desse ano. Junho foi muito bom, mas assim, enquanto um mês de day trade sai negativo, controlado, o meu swing trade tá lá, ó, bonitinho, me pagando dividendos, me trazendo, né, uma venda de call, eu fazendo algumas outras estratégias. A renda fixa por si só, eu aprendi isso muito com o Carmine também, né? Você entender esse ciclo de mercado. O ciclo do mercado. Gente, a gente tá com a taxa Selic a 15%. Para que eu vou ficar em renda variável colocando toda a minha energia no mercado que tá travado? Vai aproveitar essa puta oportunidade. O gringo toma crédito lá fora para aplicar na renda fixa. Exato. E por que Trava você... um pouco, eu travei uma parte do patrimônio. Cara, praticamente metade do que a gente buscava, ou pelo menos 30% que a gente buscava fazer mensalmente com opções, entre 2% a 3%. Você tem isso de graça na renda fixa. Você tem 1.1, 1.2... De mão beijada. De mão beijada, e ainda pode usar como garantia para fazer outras operações de renda variável. Então, não tem por que não fazer. E é diferente daquele cenário lá atrás, onde tinha uma renda fixa de 2% ao ano. É o ciclo do mercado, você tem que aprender. E eu aprendi isso. E as pessoas... o senso de urgência, o iniciante, né? Ele demora 2 anos ali, no mínimo. É uma pessoa que vai ficar 2 anos ali batendo cabeça, pulando de galho em galho, de mentoria em mentoria, para ele tentar se encontrar tecnicamente num gerenciamento de risco que faça ali um sentido para ele. Mas depois que eu entendi esse ciclo, né, do mercado, e eu vivi também, porque eu vivi esse ciclo, eu peguei taxa de juros lá 2%, então assim, eu fui vendo toda essa alta e entendendo o mercado de renda variável, aquilo me ajudou tanto que o Gui hoje, quem organiza o patrimônio sou eu, e ele falava... pega tal coisa, ele vai só dando o pitaco agora, né? Porque agora eu que organizo, mas ele vai dando o pitaco. Eu falo, não é momento agora, não é momento de fazer isso. A gente tá com 1.2 ali garantido para nós por pelo menos, travei uma parte até 2027, falei, até ali a gente já tem uma renda ali do patrimônio, e aí hoje eu tenho essa clareza, sabe, de que eu não tenho que ficar colocando os meus ovinhos em uma única cesta, porque se aquela cesta não tá dando certo, a todo custo a gente fica querendo levar aquilo ali a ferro e fogo, day trade, meus cabelos brancos, né, todo mundo aqui, a gente vai perdendo cabelo. Então, o day trade é uma fatia. É uma pequena fatia de todo um bolo que a gente vai ganhando um pouquinho em cada lugar. Se a pessoa ela não tem essa consciência, é onde o psicológico também não aguenta. Essa transição de carreira. O Carmine falando de transição de carreira. É possível? É possível. Eu conheço, eu tenho pacientes traders, né? Que vivem de mercado. Você fez, né? Fez. Eu não, o meu nem tanto, porque eu falo que o meu, assim, e eu comento isso, não tenho
problema nenhum em falar, eu acho que essa transparência a gente precisa ter aqui, né? É o viver de mercado e o viver do mercado. Não tem nada de errado quando você fala, faz um CNPI, entra como um assessor na empresa. Você está vivendo do mercado. Exato. E viver de mercado é quando você Perfeito, a gente opera. tem aqui um exemplo, cara. Operava, virei assessor, até pra título de curiosidade, né? Eu era concursado na CEMIG, perdi muita grana operando, falei, cara, eu não vou voltar a ser concursado. Aí eu tracei esse norte do quê? Queria que essa mensagem que a gente falou aqui chegue para todos os traders que se frustraram, que estão se frustrando do day trade, de diversificar. Porque o que eu olhei lá atrás, Marília? Eu não vou ficar rico fazendo day trade. Você fala, Lucas, mas por que todo mundo ensina que eu vou ficar rico fazendo day trade? Não, day trade é uma forma de potencializar o resultado da sua carteira. É isso. Então, eu falei, primeiro eu preciso de uma renda. É uma das fontes de rendas possíveis através do mercado. E eu falei, cara, eu gosto de fazer day trade, mas o day trade me deixar rico, então eu tive esse discernimento. Vou arrumar um emprego no mercado financeiro que eu possa criar renda para eu gerar caixa, trabalhando com aquilo que eu gosto, investindo, para aí sim... É botar o pezinho na água, né, cara? Sentir a temperatura e vai se ambientando. E aí vai investindo em renda fixa, vai formando a carteira de ação, vai fazendo day trade levezinho. Se você seguir dessa forma, você não vai se frustrar com o day trade. Exatamente. É aquilo que eu falo pra galera, se você tem 10 mil reais e separar R$1.000 pro day trade, e você vai ter um stop de R$100 no dia, você dividir em 3, 4 operações no máximo, você concorda que em 6 meses você não vai perder os R$1.000 se você for seguindo assim. Se você for disciplinado, constante. Disciplinado. Então, querer passar o carro na frente dos bois, vou fazer day trade, vou pegar todo o meu capital. Por isso o day trade é marginalizado. É muito emocional, né? Eu falo que são pessoas... Eu falo que tem o trader que é um trader que de fato profissionaliza aquilo ali, e o trader que é um amador, vai ser sempre um amador. Eu falo... hoje eu tenho sala, né? Sala ao vivo. Eu falo, cara, vocês querem vir pro campo de batalha sem estudar, sem se preparar, vocês querem só atirar. É o cara na guerra, ele não sabe nem mexer na arma dele. Ele tá ali só atirando. É uma ótima... É perfeito esse exemplo. Cara, eu vou te perguntar uma coisa que eu recebo muito também, né, dos alunos. Ah, professor, eu tenho aqui X valor guardado, X R$1.000, normalmente não é um valor alto. Você acha que já dá para eu viver de mercado? Como é que é quando chega essa pergunta para você? Como é que você costuma direcionar? Isso está muito ligado a gerenciamento de risco, que eu falo que são coisas diferentes. Emocional e comportamental, ele é completamente diferente do seu gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco são todas as regras que você vai estipular ali, né, para você bater uma parcial, para você abrir uma operação, onde que vai ficar seu stop, onde que vai ser seu alvo, quantas operações você vai fazer num dia, quanto que você vai perder num dia. Isso é gerenciamento de risco. E eu acho que é o custo de vida do cara também, né? Tudo. E aonde ele quer chegar, eu sempre falo, pô... Mas aí você é matemático, né? Assim, você sabe da matemática, eu sei da psicologia, né? E aí tem uma grande diferença, porque tem gente que vem com essa questão de potencializar aquele capital. Vamos dar um exemplo, eu tô com R$10.000, eu tô com 10 mil e eu tenho essa planilha aqui, que eu vou fazer, quando eu fizer R$1.000, eu vou operar com um contrato. Depois que eu fizer R$2.000, eu vou para 2 contratos, porque aí eu vou subindo em porcentagem em cima do capital. Tá errado? Não tá. Não. Mas se eu for olhar pelo lado psicológico, eu vou chegar para esse cara e vou falar assim, esses 1.000 que você fez para chegar para os 2.000, para subir sua mão por mérito de 2 contratos, foi de qualquer jeito? Você fez de qualquer jeito ou você de fato seguiu uma regra? Porque se o cara faz milão ali, na sorte, girando, né, na sorte, ele tem mérito de subir de mão? Nenhuma. É um bom ponto. Isso é um gerenciamento de risco que eu trato como individualizado. Não adianta você ter uma planilha pronta. O cara fala, eu tô com 100 mil. Véi, se você não sabe operar, você vai perder os 100 mil. Quem não ganha com 1, não ganha com 2, não ganha com 3. E independente, eu falo que da questão da mão, o cara às vezes fala pra mim, Marília, eu tenho 200, eu chego no consultório, eu tenho 200 mil pra operar day trade, é o que eu posso perder, tá tranquilo. Eu falo, mas você não sabe fazer nem 1.000. Não opera nem sabe fazer com nem 2.000. E tá tranquilo agora, né? Eu já ouvi muito isso. Vai perder os 200 pra ver só. Entra num nível, se vai estar tranquilo mesmo. Exato. Vai dar uma merda do caralho. Marília, uma coisa que a gente falou ontem nesse mesmo assunto que a gente tava conversando ontem, como é que é pra pessoa que chega em você, que muita gente às vezes tá escutando aí, passa por isso. Ela veio de um ciclo ótimo
tá ganhando muito, tá operando com 100 contratos, vai quebra a conta. Como é que é voltar? Qual que é a sua opinião? Eu assim, ouvi sobre Isso é muito boa essa pergunta, porque eu ouvi isso numa palestra da B3. A gente estava na B3 na época das mulheres, em março, e uma das palestrantes falou algo que me marcou muito, que foi assim, as pessoas têm muita facilidade de dar passos para frente, mas têm muita dificuldade de dar passos para trás. Calçar essa sandalinha da humildade e reconhecer voltar que... a operar pequeno, menor. Construir... Ego, né? Sim, Aí a gente fala que é muito uma questão do ego, isso vem muito também do masculino. Sim. O homem, socialmente falando, ele quer ter a postura, ele quer manter aquilo ali. Os homens que são mais bem-sucedidos num trabalho, quando vem para mim no consultório, o cara fala, eu tenho tudo na minha empresa, eu sou diretor, eu já ganho uma porrada de dinheiro e eu não consigo dar certo no mercado. Mas por quê? Porque o cara tem muito isso. Não tem humildade para entender que o mercado não tem nada a ver com o que ele construiu na vida dele e que ele vai ter que aprender a construir do zero ali. Porque se ele não tiver essa humildade de entender que ele é... E eu falo que o mercado, ele tem essa heterogênea, né? Ele é muito heterogêneo. Eu já atendi pedreiro, eu já atendi gari, eu já atendi também grandes executivos. E, cara, tá todo mundo no mesmo barco, no mesmo nível, passando pelo mesmo processo de mérito. É muito interessante, cara. Porque, de fato, eu acho que é aí que é o ponto onde prova que o mercado, ele é democrático. Porque, cara, ao longo desses anos, uma galera aí que passou pelos meus treinamentos, eu não tenho acesso literalmente a todo mundo. Muita gente só faz o curso e nunca nem fala com você. Mas das pessoas que falaram, dá pra tirar uma boa média porque foi muita gente. Tem, exatamente do jeito que você citou, tem gente, o cara ali super humilde, pô, a empregada doméstica, o motorista de Uber, dando certo. E tem os que estão dando errado, e tem o juiz, o médico, o cirurgião, chefe do hospital dando errado. E não tem nada a ver o pré-requisito de nível de escolaridade, capital, ou capital, exatamente. E sim, eu acho que a paciência de aprender... É o reflexo de vida, Carmine. Eu falo que no mercado você... O bom senso de também colocar as metas que são possíveis para o capital que ele tem naquele momento. Né, fazer um planozinho ali de 5 a 10 anos, que raramente as pessoas querem fazer. Elas querem coisas para 30 dias, normalmente. Mas eu costumo falar que, assim, a gente é o reflexo no mercado. O que você é na sua vida, você é no mercado. Um grande executivo que dá muito certo, um cara de sucesso, mas um cara que é um líder de fato ali nato, que se agarra no time, tá junto, tem humildade, reconhece erros. Esse cara, esse grande executivo, ele, como reflexo, ele vem pro mercado e ele consegue sim dar passos para trás. Agora, um cara que vem, né, cresceu muito, o ego já tá lá em cima, eu sou foda, eu sou bom nisso aqui, ninguém me tira desse espaço que eu que conquistei. Aquele cara que bate no peito e ele não sabe, por exemplo, né, liderar uma equipe de fato ali com, me desculpe, errei, fiz errado, ter essa humildade, esse cara vai vir pro mercado, ele vai se quebrar. É reflexo, né? Tanto quando você fala do Uber, quando a gente fala de classes que são mais simples, essas pessoas já apanharam muito na vida, né? E elas também estão em níveis ali de trabalho, por exemplo, onde elas precisam receber ordens. Quem é mais fácil de dar certo no mercado? O executivo que dá a ordem ou o que recebe a ordem lá embaixo, o funcionário que recebe a ordem? Esse que recebe a ordem, mas ele é mais disciplinado, ele vai ser mais resiliente, ele vai ser mais humilde. Não que isso seja uma regra, mas é bem mais possível e mais provável que aconteça isso. Eu falo pela classe das mulheres, eu não sei se a FGV ela solta várias pesquas aí de trailers. O nível de mulheres tem aumentado muito no mercado. Tem, eu vejo que... Cara, quando eu comecei, tinham 250 mil pessoas só na bolsa, agora já tem acho que uns 5 milhões, né? E, cara, não tinha mulher praticamente, né? Tirando a história lá da Eufrásia, que, nossa, foi uma das fundadoras, a primeira mulher e tal. Mas, cara, não tinha. E aí a gente rodava anúncio, né? Na época para Facebook. Era só homem, 99% era homem. Agora, cara, nos últimos anos... Tem mudado. Tem aumentado. Eu acho que já tá uns 70-30, assim.
Na minha percepção, não sei se os dados reais são esses. 70% de homem, 30% de mulher. Só que aí tem um fato, cara. Pelo menos dos alunos que eu tive, a impressão que eu tenho são que as mulheres, elas são mais constantes. Elas dão mais certo. E eu acho que tem tudo a ver com personalidade. Sim. Que é o lance, talvez, do social. Homem se arriscar. O homem já se coloca mais em risco na vida, né? O cara dirige igual maluco, não tem medo de morrer pra nada. Ele tá todo tempo colocando a vida dele em risco. Né? O ego, né? O homem a tem muito competitividade, ego, né? Eu falo que é o ambiente de competitividade. Sim. Que os próprios homens, às vezes, eles se colocam no dia a dia. A mulher, não querendo, assim, ser... Mas é social. Sexista, mas por observação, que eu tô falando de resultados mesmo. Tendem a ser mais pacientes, mais disciplinadas para estudar. O Carmine, e falando como assessor que atendeu, já tive 14 mil clientes na antiga corretora, atendi uma base de 36 mil clientes aqui na XP. Eu posso afirmar com clareza, tá? Para você que está escutando. E a mulher, recado para as mulheres. Você está mais suscetível de dar certo do que o homem. Porque é aquilo, o homem tem ego e a mulher, e uma coisa bíblica. É social mesmo, assim, eu falo que é social. Ela foi criada para receber ordens, e eu falo isso no meu consultório, porque eu falo assim, tirem os preconceitos, psicóloga não tem preconceito, a gente não tem julgamento tem sexismo, aqui, né? Não tem isso. Mas a mulher, ela socialmente, ela foi criada para baixar a cabeça, ser submissa ao marido, e isso, por um lado, faz com que a gente no mercado, a gente seja mais, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Então tem um lado, que eu não falo que é positivo não, mas o social trouxe isso, e as minhas alunas, eu falo minhas alunas, minhas pacientes, eu falo, cara, a gente vai dominar esse mercado. Passaram por mim ao longo desses anos mais ou menos uns 20 mil alunos. Aí eu não tenho a métrica de todos, mas eu tenho dos últimos 2 anos o dado de métrica de consumo das aulas. A média geral é de 15%. As pessoas assistem 15% das aulas. É muito pouco, em média. Só que se você pegar o recorte feminino, é de praticamente 100%. As mulheres Isso demonstra que elas estão dispostas a estudar e aprender. O homem assiste a primeira aula e ele já vai operar. Ele já quer ir pro game ali, pro risco. Então... Guilherme, eu acho que foi um desses, se não me engano. Eu revi a sua aula umas 50 vezes. O Gui só assistiu uma vez e pronto. Mas isso, Marília, o homem existe uma figura e a mulher é outra, assim, é importante discernir que é instintivo. Então, o homem tem um certo tipo de comportamento, a mulher tem outro tipo, e por isso que cada um exerce um tipo de papel, e a gente pode falar disso abertamente. Sim. Tem gente que defende que é a mesma coisa, e não é. Instinto é instinto. E falando de instinto, assim, o que você observou de fato, de fator de sucesso nas mulheres? E um abraço a todas as mulheres que estão assistindo aí nosso episódio. É um orgulho. Por mais mulheres no mercado. Já passa o arroba aí no Instagram. Já chama na DM. Mas eu fico muito, assim, feliz de ver isso, e o que eu vejo é justamente esse lado, né? A mulher, ela é acolhimento, a mulher, ela é resiliência, né? A mãe, quando eu falo, eu sou mãe de duas crianças, um de 9 e um de 2,5. Época de férias, agora julho, tá aquela loucura em casa, e eu com sala ao vivo, e menina entra dentro da... E eu falo que a mulher, ela tem essa... A gente tem esse domínio, assim, o autocontrole. A mulher, ela tende a ser emocionalmente mais, né, mais equilibrada nesse sentido do que tem que ser feito, do aceitar, da humildade. Então, é todo um combo que, assim, eu até comentei isso com uma mãe. Eu estava numa sala, participando de uma sala de mentoria, fui convidada, e a moça com o filho dela lá no colo, assistindo a minha aula, e ela queria conversar, e ela falou assim, eu queria ouvir de você, o que você acha de mulheres no mercado? E eu falei isso, né? Eu falei, a gente tem sim uma tendência de dar mais certo, por ser mais, ter essa característica mais afetiva, de se controlar, de não, as minhas regras são essas, eu preciso cumprir essas regras. A mulher, ela é muito mais aberta com a questão financeira também. O homem esconde, num geral ali, eu falo pelas minhas estatísticas de consultório.
Os homens já escondem mais. A mulher não, ela fala, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz assado, perdi tanto. A mulher, ela tem um pouco mais, né, dessa abertura de trazer essas questões pro marido. E a moça que tava assistindo a aula lá, segurando o nenenzinho, ela começou a chorar. Ela falou assim, cara, eu tenho tido bons resultados, mas assim, parece que eu ainda não sei se eu tô no caminho certo mesmo, porque é tão masculino, a gente vê tanto homem e parece que a gente é tão pouquinho no meio disso e a nossa vida é tão difícil, né, com criança, abrindo mão de várias coisas e estando também no mercado, eu falo, não, só continua que você tá no seu caminho, né, que foi o que eu fiz, eu só continuei e construí esse caminho, consegui juntar psicologia, que aí foi o viver do mercado e viver de mercado, né, então eu consegui fazer esse combo e hoje eu acredito, assim, me considero, aí sim, uma psicóloga onde eu estou muito satisfeita com o que eu faço, eu tenho, né, muita transparência com as pessoas que do meu público, as pessoas que confiam no meu trabalho e hoje eu falo que eu alcancei o que eu tão sonhado ali, propósito de ajuda, de estar no que eu gosto de fazer, no que eu amo de fazer, que é mercado e psicologia. Muito bom isso. E aí até a gente entrando agora um pouco mais na parte técnica, operacional, o que você tem operado hoje em dia, o que você está fazendo, né, aquilo que você pode compartilhar, né? Eu tenho um mentor, do mesmo jeito que eu tive o meu mentor de opções, que é você, eu não entro nessa parte de mercado, né? Muita gente fala, faz você um curso, ensina. Eu falo, não, gente, eu sei falar de psicologia, eu não sei falar de mercado, eu sei operar, hoje eu estudei muito, me dediquei, né? Já tô 4 anos aí full nisso, mas minha pegada é a parte emocional, né? Mas hoje eu opero mini índice, 100% mini índice, eu me especializei em mini índice e Petro, né? Petro é a nossa queridinha, né, Camila? Não tem como, desde lá atrás, fazendo todas as minhas operações de estruturas, de opções lá com Petro. Então hoje eu opero, né, esses 2 ativos, eu opero análise técnica, básica, né? Médias móveis eu tenho como indicador, uso Fibonacci, então estruturas de retração para pegar contra-tendência com Fibonacci e ancoragens de médias, eu faço muito, meu operacional é basicamente isso, e eu gosto de olhar sempre, eu falo para os meus alunos, né? É um macro, o micro a favor do macro, é você olhar o que o mercado do gráfico diário tem para te mostrar e o que você pode fazer na estrutura aqui de intraday. Então, day trade mesmo, day tradeão, 50 contratos, 100 contratos, tem meses pesado, que começa a ficar pesado, começa a ficar mais difícil. Pesadinho. E aí eu vou diminuindo essa mão. Aí onde que é importante. É o que eu falo do voltar passos, né, para trás, vou dando passos para trás. Eu trabalho posição de mão também, então assim, às vezes na sala mesmo, né? Eu entro com 50 contratos, o mercado tá enrolado, no desenrola daquela região, eu falo, vou soltar uma parte da minha mão, se ele der continuidade eu aumento, então eu faço esses trabalhos também de montagem e remontagem de posição, e então é o que hoje eu faço no mercado. Tá, então vamos separar aqui, a parte de mini índice é mais day trade. Day trade. E opções fica sendo swing trade. Tá, e aí dentro de day trade, você tem uma preferência de tempo gráfico, médias, como que você costuma fazer isso? O meu gráfico é um balaio, é muita média. Quem olha assim, quando eu compartilho, eu falo, gente, vocês não estão entendendo nada, mas eu já acostumei com isso aqui, não dá para tirar. E eu falo muito sobre essa questão também da técnica, tem muita gente que pula de galho em galho, eu falo que o iniciante, né, o nível de trader que tá ali no iniciante, indo pro intermediário, sim, esse cara, ele cria ali, você pega o gráfico dele, tem várias abinhas com vários nomes de mentores lá, e cada um é um. E isso aí, é clássico. Tomou um stop e pula pro outro. Vai pro outro setup. Não, deixa eu ver se eu vivi isso. Eu tiro, assim, com os meus pacientes, eu falo, limpa tudo, limpa e deixa o mais clean possível para você. E não é o clean, no meu caso, eu tenho, acho que umas 7 médias, 8 médias no meu gráfico, é muita coisa. Sim. Mas para mim é o que eu leio ali, é o que eu consigo bater o olho e enxergar.
pegar e fazer. Então, eu olho sempre o gráfico diário, minha leitura pré-mercado, né? Antes de o gráfico abrir, eu gosto de fazer uma leitura de mercado parado. Isso é muito bom. Gráfico parado, porque você consegue imaginar ali os possíveis movimentos, né? Então, eu sempre... Começa no diário. Começo no diário, do diário eu desço para os 60, esses eu considero como mercado macro, que são movimentos que eu posso pegar trades mais longos, onde eu posso carregar mais esses trades a favor de uma tendência macro. Depois eu venho para o 2 e para o 5 e o 15, né? São os intradays que eu utilizo como possíveis entradas, o 2 e o 5 por ter stops mais baratos, né? Então, porque se a gente pega continuidade... Chega a entrar no 15 também? O 15 é o meu direcionamento entre macro e micro. Se tiver um alvo longo ali, né, no é pelo diário, 15 que eu trago. 15. Exato. Se tem trava pelo 15, eu seguro mais pelo 15. Pode ter trava no intraday. Pelo que eu tô entendendo, você procura uma tendência macro, por exemplo, alta, e aí você espera uma retração no diário, no 60... Aí você vai entrar num gráfico menor só para pegar um stop mais caro. Técnico. E aí o stop seria no 2. Entendi. Tipo, ativação de pivô, ativaçãozinha de pivô, ancoragem de médias. É o beabá bem feito. Gente, cara, arroz com feijão. É o que funciona, cara. Você pode ter 1000 médias, você pode ter... Eu falo que, assim, todos os operacionais, eles se conversam. Não tem um melhor ou pior. É isso que eu falo. Tudo funciona desde que você tenha um bom gerenciamento de risco. Se você tiver um setup que acerta 30%, mas que você ganha 3-1, toda vez que você ganha payoff, 3. Né? Quando payoff você positivo. você perde 1, vai fechar a conta. Então por que todo mundo não faz? Porque as pessoas não têm a disciplina necessária para respeitar isso. Se fizesse certinho ali, by the book, daria certo. Mas a gente ter essa clareza, quando você fala de assertividade e payoff, isso é algo que eu trago também na psicologia, no meu consultório, com os meus alunos. Cara, não existe um certo e errado. Tem gente que tem 30% de acerto, mas tem um payoff de 3-1 e esse cara, né, de mais de 2.0 ali de fator lucro. Esse cara, ele é positivo. Marília, eu tenho um acerto de 60%, 54%, vai de 50% a 60% de acerto, ou seja, eu tenho uma assertividade maior, eu acerto mais. Em compensação, o meu payoff, ele vai de 2-1. Que tá ótimo. Eu sou eficiente do mesmo jeito. Conta do mesmo jeito. Mas eu falo que essa individualidade é que é importante no mercado. Não é você copiar e colar o que o Carmino tá falando, o que o Lucas tá falando. É o que faz sentido pra você. Marília, isso que você falou é muito legal, porque assim, o mais incrível pra mim do day trade, que eu fui percebendo no decorrer do tempo atendendo cliente, é que não tem uma receita de bolo. Eu vejo gente na internet que fala assim, isso aqui é o que dá certo. Não, eu já conheci gente que ganha dinheiro com gráfico, já conheci com tape read, já conheci gente que ganha dinheiro com robô, e o que pra mim é uma primícia, tá? Quem vai vencer o jogo do longo prazo, porque essa história, a consistência. Pra mim, consistência é um ato diário. Então, a consistência você ter um risco-retorno positivo, porque taxa de acerto pouco importa. O risco-retorno, para mim, é o mais primordial. Por isso que eu vejo tanta gente ganhando dinheiro com automação, porque o risco é controlado e o retorno é maior do que o risco que você toma. Na automação, a métrica mais importante é o payoff e o fator de lucro acima de um. É o fator de lucro, exato. Acima de um acabou. Mas os estudos de psicologia americanos, eles comprovam que traders que estão consistentes, eles têm uma taxa de acerto acima de 60% e um payoff, um fator lucro a partir de 2%. É muito difícil para o ser humano, eu falo que o meu operacional mesmo. Eu concordo com você. Não é todo mundo que psicologicamente vai aceitar errar 70% das vezes. Parece que você tá errando tudo. Parece que você é A não ser que você realmente use isso dentro de um portfólio de robôs, que aí tudo bem. Eu tenho, né, lá, tem estratégia de todo quanto é tipo. E aí vai ter as estratégias de média, normalmente as estratégias de média, elas acertam 30%. Sim. Mas no robô vai funcionar, mas o ser humano colocar isso contra-instintivo. Mas aí o backtest que é importante também, quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando de validação do que você está fazendo. Você tem que validar aquilo que você faz, porque o seu mentor, ele vai te ensinar aonde você entra, aonde você leva, aonde fica seu stop. Você precisa trazer isso para sua mente, você precisa ensinar o seu cérebro que é aquilo ali. Não adianta só o seu mentor falar e você vir para batalha aqui e tentar colocar em prática aquilo, porque
Porque mesmo que ele fale que vá até aquela região, você não vai ter a certeza daquilo ali e não vai carregar aquele trade até lá, né? É ansiedade. Fora que aí eu falo que da validação do operacional, o meu operacional hoje, né, em média, ele paga as estruturas de entradas que eu tenho hoje, é 60%, 63%. Pô, tá ótimo. Se eu fico com uma assertividade de 40, 50, eu ainda tô bem, porque eu não muito vou bem. pegar todas as Mas entradas. é o payoff de 2 para 1. Exato. Porque você até pode errar um mês ruim ali, que você errou um pouco mais e tal. Mas sempre quando pega mais do que perde. Sim. Mas essa clareza as pessoas não têm, né? E eu falo, isso não é matemático, isso não precisa ser matemático, isso é puramente psicológico também, assim, você entender essa individualidade. Eu falo, traz você, a gente é muito nosso, traz você. Tem gente que vem pro consultório, a pessoa quer virar do avesso, porque o mentor dele é completamente diferente dele. E o cara quer, eu preciso ser mais agressivo, eu preciso não ter medo de entrar. Eu falo, qual o problema de ter medo de entrar num trade? Eu tenho pacientes que... Ele tem que trocar de mentor, na verdade, e procurar algo que se identifique mais. Que seja parecido com ele. Porque imagina, você vai ter que se tornar uma outra pessoa muito longe daquilo que você é, né, da sua personalidade central ali, pra tentar pra se se encaixar numa que coisa que talvez nem vai te fazer bem a longo prazo, Exato. assim. Então é mais eu fácil. acho que nem trocar o mentor. Meu mentor, o de day trade, ele é completamente diferente de mim. Ele é muito mais agressivo nas tomadas de risco. Eu sou mais conservadora. Só que eu adaptei, né? Eu adaptei no sentido de não fazer exatamente do jeito que ele fazia. Ele me ensinou como fazer. Mas a hora de entrar, eu vou fazer quando ele me deu o Você caminho. enxergou a sua verdade. A minha sua verdade ali dentro. Então, assim, o stop é de 150. Na minha sala, eles veem muito esse real, esse real time, assim, que a gente pega na tela. Deu o padrão, eu falo, cara, tá caro. Eu começo a avaliar risco, retorno, payoff. O padrão tá lá. O stop, pra quem entrou no risco, tipo, tava 100 pontos. Eu entro, meu stop já tá ali 200, mas não tem problema, não tá errado. O padrão tá lá, o padrão me deu. Eu esperei um pouco mais pra entrar. E as pessoas se cobram pra isso. Eu hesito ao clicar e, tipo, quando eu clico e o stop tá caro, eu falo, tudo bem, mas não deu o seu padrão. Não tem o seu payoff, você não tem a possibilidade de, mesmo com o stop um pouquinho mais caro do que a pessoa que entrou antes de você, você vai pegar a mesma uma quantidade de pontos suficiente para pagar aquilo ali. Então, por que as pessoas querem colocar erro em tudo no mercado? Eu tenho medo de... Tem gente que chega para mim e fala assim... Eu faço 500 pontos no índice e depois eu tenho medo de entrar de novo e devolver esse valor. Eu falei, e tá errado? Ele não confia também naquilo que ele tá fazendo, né? Carmine, mas tá errado. Não, errado não tá. Até porque eu acho que não é quantidade. Você pode fazer uma operação por dia e isso ser suficiente, né? Não acho que tenha a ver com volume. Mas eu acho que esse sintoma, ele tá mais relacionado à pessoa não sabe muito bem o que esperar, ela não tem uma estratégia definida. É isso. E é muito característico de quem não tem. É a pessoa que vai hesitar, é a pessoa que não sabe se operou pouco, operou muito. É isso. E são características que você vai juntando, fala, pô, pela pergunta que o aluno me faz, eu já sei, sabe? Tipo, o cara, eu já sei se ele realmente tá perdido ali, ou se ele é uma pessoa que se dedicou e só tá com uma dúvida legítima. Existem dúvidas que não são legítimas do ponto de vista que a pessoa nem tentou. Entendi. Ela nem fez o mínimo, sabe? Tipo, ela nem estudou o básico do básico, né? Então, assim, eu acho que isso acontece muito e eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou lá no início, que é o desespero para ganhar rápido, fácil, e talvez isso seja um traço cultural do brasileiro. Pô, a gente tá vendo o que tá acontecendo no mercado de aposta. A aposta sempre existiu, copy trade sempre existiu no MetaTrader, porra, sempre teve copy trade, tudo isso. Casa de aposta lá na gringa sempre existiu. Só que, do nada, o brasileiro descobriu isso. E aí, cara... O pessoal tá se matando, mas isso nada mais é do que a mesma expectativa que o brasileiro sempre teve de ficar rico do dia pra noite, rápido. A ganância, comprando um bilhete, sei lá, da loteria, da Mega Sena, do jogo do bicho. Sempre teve isso no coletivo ali, né, da população. Sim. Nossa... se não for pra ser assim, eu não vou fazer. Porque, eu brinco quando eu tô na sala, assim, às vezes a gente perde por uma pechinchinha. Eu brinquei na sala esses dias por uma pechincha de 50 pontinhos.
Eu tirei o meu stop técnico onde estava a entrada mesmo, porque ele desceu numa retração, era um trade de contra-tendência. Eu uso o 76.4 na FIBO também, né? Então, eu tava com o stop no 76.4, que foi onde eu peguei, mas quando o mercado ele retesta ali 61 e ele começa a entregar o movimento, eu puxei meu stop ali pro 61, pro 61, como proteção de 61. Deu uma pechinchinha de 50 pontos ali da entrada. O mercado foi lá, aquela manipulação linda do índice que tem com frequência, esticou lá no 61 de novo, ele voltou pro 61 e entregou 1.300 pontos naquele trade. E aí você fica naquela... Não, e aí eu falei, hoje era o dia que eu ia ficar bilionária. Não deu certo. E aí eu trago justamente isso na sala, que é, cara, chega de achar que você vai ficar bilionário num único dia, num único trade, isso não existe. Vão ter dias que isso acontece também no day trade, que você vai performar além do que você até imaginava que performaria. Quando eu faço boletas ali de 10, 15 mil num dia, eu sei que aquilo ali foi um excepcional para mim, que a minha média é 3, 4, é 2. Se eu peguei 15... Isso eu aprendi muito batendo cabeça. Ela fala 3, 4 mil com uma naturalidade. Como se fosse Vou chegar lá. R$30. Mas é o que eu sou acostumada. Quando eu faço esses extras, né? Eu já fiz 8 semana retrasada. Eu tiro esse dinheiro da conta, porque eu sei que aquele dinheiro ali foi um benefício que o mercado me deu, entendeu? Isso é legal, isso é legal. Hoje, assim, você usa a conta de day trade, é uma parcela menor do seu capital. Bem menor. Tá, aí qual o teu objetivo? Você quer pegar essa conta e multiplicar ela, ou você vai fazendo saques temporários, só pra gente entender meio eu ensino isso também, né, nas minhas mentorias, que pra mim você tem que ter uma conta separada de day trade. De preferência na Nomos, na XP, com a melhor assessoria do Brasil. Fala pra galera que é de graça, pode ter 2 graças. É de graça, você pode abrir uma conta, uma subconta. E pode você ter E você tem contas, assessores 6. como o Lucas, como o meu Felipe Nascimento, que é o meu assessor já desde aquela época que eu comecei aqui, né, como cliente, e você não paga pra ter esse assessor, tá? E ele tá lá, assim, ó, full time pra poder te atender. Isso realmente é muito bom, porque você vai conseguir separar a performance. Se você tiver uma conta para cada estratégia, você vai ver certinho o que tá funcionando e o que não está. Exato. Você fala, ó, nessa conta aqui eu só vou fazer uma estratégia específica de day trade, na outra eu vou fazer renda fixa. Aí você vai ver... E isso é gerenciamento de risco também, Carmine, porque se você tá num day trade... Quantos de vocês aqui, e até eu mesmo, houve pessoas que falam, eu tava operando day trade, levei uma ré no stop, tirei o dinheiro da ação e já coloquei se sabotar e perder mais na própria conta. Sim, então, até por uma gestão de risco mesmo, eu tenho uma conta minha de day trade e tenho a minha conta de patrimônio, que é onde eu faço a parte de swing trade e opções. E essa conta de day trade, qual é o objetivo? Pro infinito e além? Tirar o dinheiro e colocar é o meu lucro, vai ser sempre o dinheiro para ou eu juntar na conta de patrimônio, ou o dia que eu quero trocar meu celular eu troco, o dia que eu quero juntar para trocar o meu carro eu troco, esse dinheiro que vai excedendo, eu deixo 10 mil na conta, eu opero com uma média de 50 contratos, a gente pega por margem, é possível, não é o que as pessoas ensinam, deixe a quantidade de contratos que você vai usar de margem. Aí fica muito porque fica muito dinheiro para muita exposição ali, então eu deixo sempre esse dinheiro, o que tem sempre de extra é o que eu vou E é até bom para você controlar ali um cinto de segurança. Cara, isso é muito, muito maneiro que você tá falando, porque bate muito com o que eu falo, e não é nem por isso que eu tô achando legal, mas é porque realmente não precisa de muito dinheiro para fazer day trade. Eu acho que isso é uma ilusão. O iniciante, eu não vou nem classificar como iniciante, muitas pessoas acham assim, meu sonho é ter R$1 milhão para operar day trade. Mano, pra que, cara? Você tá doido, cara? Pra que você vai usar uma conta de R$1 milhão? Bota isso numa renda fixa, já vai dar 10 mil por mês. Aí você pega, faz umas opções, vai dar mais uns 10 mil por mês. Faz um long and short, sei lá, cara. Bota uma carteira de dividendos, faz outra coisa e separa 10 mil.
Você por uma buscar conta mais de... uns 10, Cara, sei lá, estourando 20 mil por uma continha de day trade, pra uma pessoa que tem muito mais que isso, né? É prudência. É suficiente, né? porque hoje as margens são muito baratinhas. Antigamente, para você botar um mini contrato, era 5 mil reais de garantia. Hoje em dia é 100 reais. E era caro operar, né? E era caro operar. A gente tinha que comprar Era o pacote de corretagem antecipado, pagar, sei lá, uns 2.500, 5 mil reais por mês, para jogar a corretagem para R$1. Porque antes a corretagem era 18, aí depois começou a cair para 10, para 5, 2,50. Hoje é 11 centavos e pode ser de graça, em alguns casos com RLP. Sim. Então, assim, facilitou muito. A plataforma era super caro, a gente, pô, já lá... Cara, era como se você começasse o mês devendo, com a ré enorme para trás de custo fixo, só para tu sentar na mesa e clicar. Então, hoje em dia não tem 10 mil é suficiente para você abrir uma mão de 50, de 100 contratos com uma gestão de risco, com um stop definido. E no mês você pegou esses 10 mil e transformou em 15, talvez em 20, quem sabe. Olha aí, cara, isso daí... É o que eu faço. É o mercado financeiro e é extremamente louco. Só que a galera acha que, meu sonho é botar R$1 milhão no day trade, R$500 mil no day trade. Mas é uma gestão de risco que eu falo que ela vai ser individual. Tem gente que vai ouvir esse podcast aqui e vai discordar total do que eu tô falando. Essa mulher é louca, mas pra mim fez sentido e eu falo, gente, você é efetivo? Você faz dinheiro no mercado? Então não vem dar palpite no que eu faço, não. Se eu... Exato. Porque o que eu faço, se tá funcionando pra mim, eu acho que é isso, entendeu? É aquela coisa que a rede social, ela traz muito dessas verdades. São verdades absolutas que não, o jeito que eu faço é o certo e o jeito que essa pessoa tá fazendo é errado. É o clubismo, né? Eu acho que na internet tem isso. Eu opero tape read porque meu mentor opera e o seu dá errado, porque ele fala que dá errado. Vira uma competitividade. Isso, né? Eu falo que o mercado, se a gente pudesse ser ajudar, assim, muito mais, né? Eu, como psicóloga, eu falo, eu tô pra acolher, eu tô aqui pra ajudar a fazer a pessoa se encontrar, seja num tape read, seja numa análise técnica, seja price action, seja o que for, seja SMC hoje, né? Que é os chocks lá que tem. Eu falo, todo mundo tem regiões de interesse, todo mundo vai chegar no mesmo, no mesmo, numa mesma leitura ali. Então, eu acho que a pessoa que ouve... Formas diferentes de falar a mesma coisa. Né? Formas diferentes de falar a mesma coisa, mas eu falo que a pessoa que ela internaliza isso, ela dá vários passos na frente de outras que estão só no desespero de colocar R$1 milhão ali para operar day trade. E uma coisa, vamos lá, porque depois eu vou comentar do que eu fiz, né? Se eu pudesse voltar atrás, com todo o dinheiro que você já entregou para o mercado lá atrás, você está começando do zero. O que você faria com esse capital? Muito além de day trade. Vamos lá, você tem 100 mil e você está começando hoje no day trade com 100 mil. O que você faria? Lucas, na verdade, eu posso te responder essa pergunta com uma vivência que eu tive. Não vai ser isso. Mas foi um grande tapa na minha cara que eu conto isso também. Nunca contei em podcast, mas assim... não relacionada ao voltar atrás do dinheiro que eu perdi, o que eu faria diferente, mas assim, o que me fez, não existe virada de chave é todo dia, o mercado é difícil todo dia, todo dia, eu brinco com os meus amigos de mercado, os traders que eu tenho amizade, falo, que dia que vai ficar fácil? Eu falo, nunca, desiste, não vai ficar fácil nunca. Mas assim, o que me trouxe um choque de realidade do que era realmente, de fato, o day trade, o mercado, foi uma época em que, eu não lembro direito se foi 2023, início de 2023, 22, desculpa, que foi quando eu comecei a me tocar que tinha alguma coisa errada, que foi quando eu fui fazendo esse processo de 5 contratinhos, eu comecei devagarinho, eu comecei de pouquinho. Hoje, quem me vê boletando desse jeito, 2022, acompanhava já no meu Instagram, eu postando lá R$500, R$200 por dia, fazendo essa constância. Eu perdi muito dinheiro. E eu falo hoje no meu consultório que a gente não precisa sangrar para aprender. É aquela coisa, a gente tem que aprender com o sábio aprende com o erro do outro. Eu fui muito cabeça dura e eu, assim, somando o Guilherme também, porque teve ali, né? Somando o Guilherme, somando eu. Cheguei um dia, quando eu fui fazer meu imposto de renda, eu falei, cara, eu vou falar valores, não me importo, tá? 160 mil de day trade até lá. Eu queria trocar meu carro, Lucas. Eu já estava sonhando para trocar meu carro há anos, porque eu sempre andei de carro 1.0 e tá tudo bem, porque eu era de carro 1.0 mesmo, estava tranquilo para mim, me bancava, mas eu falava, eu quero um carro melhor. E quando eu peguei aquele valor,
Que eu falei, velho, se eu tivesse vendido o Dava um meu puta carro, carro. dava um SUV, um Creta, que era na época eu tinha vontade de ter. Cara, aquilo ali me doeu tanto. Machuca. Porque eu falei assim, Machuca. eu poderia ter pegado todo esse dinheiro e ter trocado o carro que eu sempre tive vontade de ter. Então, assim, foi um chega, sabe? Foi um momento que eu falei assim, chega, Marília, até quando você vai ficar se expondo, perdendo dinheiro? Não tava perdendo em qualidade de vida, porque era de salário, aquela coisa de você perde ali, pega do salário, põe pra lá. Perde ali, pega do salário, põe. Quando você vê que você já tá envolvida ali numa bola. Que aí foi o dia do meu chega, sabe? Não que eu faria diferente, mas eu penso que, pra mim, só quando eu pude Caiu materializar tudo que foi perdido, que eu falei, chega. Nossa, isso é muito, muito impactante. Ou eu vou construir minha vida, meu patrimônio, juntar meu dinheiro, ou eu vou ficar aqui torrando isso aqui até quando? É um Foi o choque, dia do é um meu choque basta. de realidade, né? É você ser objetivo e olhar os dados. Falar, cara, Isso. os números estão mostrando que eu tô desperdiçando aqui. Exato. Mas você soube virar isso, né? E Usar a e meu usar a favor seu para mudar favor. meu comportamento. Foi onde eu profissionalizei mesmo. E aí, o que eu fiz? Esses 10, ele é simbólico também. Eu falei, eu vou deixar 10 mil e vou começar com 5 contratos. E vou fazer esse negócio funcionar. Se não funcionar por 1 ano, que aí a psicologia, ela pede que você fique pelo menos 1 ano num único operacional, estudando, trazendo todo o backtest, Validar aquilo, de validando fato. aquilo por 1 ano, pelo menos Sem 1 operar ano. pesado nesse Fui lá com os validação. meus 5 contratinhos. E por que 5? Tem gente que fala, 2, 1, por que você foi com 5? 5 me trazia disciplina. 1, 2, não me tornava Porque é muito disciplinada, leve. porque era muito É, leve sim. pra mim. Você não sente, você fica Exato. anestesiado. E aquilo, ela não tem receita de bolo. É. Pra ela foi o que deu certo. E aí, com 5, eu já doía, o stop já doía, e já me fazia selecionar melhor minhas entradas, a ser um pouco mais disciplinado. E eu fiz esse processo por 8 meses. Eu E gosto aí, muito do 5, né, com mini contratos, porque fica até fácil de fazer a conta de Conversando. pontos, Redondo, sim. Ah. 100 pontos, 100 100 reais, e é um valor que, queira ou não queira, 100 reais é um dinheirinho pra qualquer um. Todo mundo sente, né, perder 100, 200, todo mundo Exato. fica feliz quando ganha 500 reais. Exato. Pode ser o cara que Sim. tem o dinheiro que for, pô, ganha o quentão, 10 dias é 5 mil. Mas isso é Fica humildade. feliz. Por que eu escolhi ele pra ser meu mentor, tá vendo? É o cara que Coerente. coerente, que tem o pezinho lá, a sandalinha. Porque Pô, eu acho mas que é isso sério, que a cara, vida é isso. A gente eu- tem que é. saber ser simples Ó, também, entender na época eu o tava valor do trabalhando na dinheiro. Petrobras, pô, tinha um salário maneiro pra época, lá atrás, sei lá, uns 15 anos atrás eu ganhava uns 15 mil. Olha só. Então, pô, a minha metinha no day trade era 50 reais, cara. Eu queria fazer 50 reais no dia. E assim, qual era o racional que eu fazia? Cara, se eu fizer isso aqui uns 10 dias no mês, é 500 e é um percentual ali a mais no meu salário. Pronto. Mas na verdade era só pra aprender. O Sim. lance de você valorizar as pequenas conquistas e tal. Aí depois eu fui subindo devagarzinho pra 100, 200, 500 e aí não parou. Mas aí chegou um ponto também, eu falei a questão dos 10 mil, mas eu tive a fase de boletar gigante, Pesado. de botar a conta inteira no day trade, de Todo fazer... mundo passa. Já todo foi mundo teve. emocionado, Carminho? Olha E aí só. eu vi que não valeu fazia a pena. sentido pra mim, embora eu acredite que funcione pra algumas pessoas. Eu acho que talvez alguém, por exemplo, sei lá, o cara foi um tesoureiro de um banco e ele tá acostumado, né, durante a profissão dele, tudo bem que não era o dinheiro dele, né, que fazer com o dinheiro dos outros é mais fácil Não, também, vamos combinar. É. Você operar Com milhões certeza. com a grana do banco, eu sei que você tem chefe, que você tem limite de perda, você tem Gerenciamento o gestor ali. de risco da mesa, que você não pode sair do plano, senão você é mandado embora. Mas, mano, não é teu dinheiro, né? Então, assim, Isso é a verdade. dor é diferente. Mas, assim, pra mim, quando eu boletei tão grande assim no day trade, não fiquei confortável. Então, eu fui reduzindo até chegar num ponto ótimo. Hoje eu acho que, cara, 20 mil pra deixar separado ali pra isso, cara, é suficiente. É mais do que suficiente. Né? Já teve. Pô, eu não gosto mais de falar valores, tem bastante tempo que eu não falo de valores na internet. Mas só para dar um exemplo, você tá ali operando todo dia no mercado quando você tá nessa fase, né, de operar todo dia, que não é algo que hoje em dia não faço mais, mas já tive essa fase. E aí você tá acostumado com o ritmo do mercado. Você tá ali todo dia fazendo uns 500, 1.000 e pouquinho, mas
tem um dia que você vê que tudo se alinha e você tá pronto, tá preparado, você pode aumentar a mão. Pô, num dia você faz ali 20 mil, 30 mil, e aí é aquele dia que você... É o excepcional, é o que o mercado fora te da deu. curva, foi um presente, você tá super feliz. Isso. Pô, pega aquele dinheiro, vai viajar, Materializa. vai passear, Exato. vai realizar, Materializa. vai curtir, porque se você tentar no dia seguinte fazer a mesma coisa, não vão estar todas aquelas condições feitas, e aí é muito provável que não vai dar Que certo. não vai dar E é certo. legal puxar esse gancho, que foi assim que eu quebrei. Ó, Eu vim de uma sequência muito boa lá atrás, e eu fiz na pandemia 30 mil virar 70 em período de 2 meses, comprando ação, girando day trade. E eu comecei fazendo preço médio no dólar, tava dando super certo naquele dado momento, que eu falei assim, cara, o dólar tá num range, 40 pontos. eu vou trabalhar esse range. Vou ficar aqui, E eu vim de um dia que eu tinha feito 5 mil reais no dia, e eu ganhava isso no mês. Eu falei, cara, Pronto. meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Eu juro por Deus, tchau. Pedi demissão, fui lá. O emocionado. Quebrei no outro dia, assim, foi algo avassalador. Eu falei, cara, aí entra aquele plano, né? Lógico, eu fiz o plano e óbvio que eu não segui na época. É difícil você seguir um plano. É difícil. Mas aí entra aquilo que você falou do dia do chega. Quem vira a chave no day trade, quem Chega traz nesse essa mudança nível. tem o dia do chega. Eu falei assim, cara, na época eu tinha perdido 2 mil reais no dia e falei, cara, eu tinha uma tia que tava passando dificuldade, que às vezes pedia ajuda pra família, eu quando podia ajudava. O que 2 mil reais na vida da minha tia eu poderia fazer pra ela? Aí, ó. E eu falei, cara, chega, acabou, não vou me aceitar perder tanto, porque eu nem posso perder tanto. E ali foi operando pequenininho. O Marcelo devagarzinho. Toledo, num podcast que ele fez com o Gui Cardoso, da XP, Marcelo Toledo, ele fala ele é liderança, né, parte de liderança, não é mercado. Ele fez um podcast com o Gui no Mapa Mental lá do Gamecast, que ele fala assim, a frase certa não é eu vou mudar. A frase certa é eu não aguento mais. Eu não suporto Exato. mais ficar passando por isso aqui. É quando o cara chega no limite mesmo, assim, né? No limite do limite. Não é que eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Aí muda, faz uma semana, na outra semana tá fazendo tudo errado de novo. Não, o chega mesmo. Chega, já chega, eu não aguento mais. E faz muito sentido isso pro mercado. Para mim, viradas de chave, eu falo que são baques mesmo, são tapas na cara que a gente recebe para chegar a você entender que isso aqui tem que ser profissionalizado. Não dá só para ficar de amador, né? E aí, até fazendo um link com... Você comentou que você deixa uma parte separada pro day trade, mas que você se sente muito segura porque você tem as suas operações de swing trade, que eu imagino que seja... talvez numa parte maior do capital, não sei se é maior. isso. Explica pra gente um pouco mais como que você faz, assim, na parte maior do capital, como que é a sua gestão nesse sentido. Ciclos, né? Como eu comentei com você, a gente comentou conversando ali antes nos bastidores. Quando eu entendi esse ciclo de mercado e esse poder de diversificar, hoje a minha fatia de day trade e swing trade, ela é a menor fatia. Quando a taxa de juros ela aumentou, eu investi muito a parte do meu patrimônio em NTNB, em travar alguns Selic, IPCA... IPCA+, tudo pré-fixado. É uma grana que você não vai mexer, vai levar até o final. Não preciso, vou levar até final de 2027, tem alguns para 2028, é uma grana que eu não preciso. Então, eu optei com o meu marido, conversando com ele, falei, cara, eu vou pegar só uma parte, tanto que para Petro... Eu tô com Petro a 29 e pouquinho. Quando ela bateu numa 500 lá do meu balaio de médios, eu falei, aqui eu preciso comprar. Se ela perder aqui, tudo bem, eu estopo, mas aqui eu preciso comprar. Então, eu tô com Petro desde abril agora a 29 e pouquinho, fazendo as opções, né? A parte de opções ali. Eu ia aumentar minha mão ali. Eu entrei com 3 mil unidades em Petro. Explica rapidinho pra audiência como que é a operação. Qual que você diz de... De Petro, comprar, vender opção... você que é o professor. Não, como assim? Você que tá, você é a convidada, pô. Não, eu comprei 3 mil unidades, né, a 29. Faz as contas, gente, vocês são os matemáticos aí. 90, né? 90. Mas a ideia era pegar até 300, né? Até 10 quilos ali de Petro. Eu não quis aumentar. Eu falei, vou ficar com esse 90 mesmo, porque o resto eu vou deixar em renda fixa mesmo ali, porque tá rendendo. Mas aí desse valor que eu ganho, quando o Petro subiu 11% de abril para cá, ela deu uma altinha de 11%, aí eu vendi uma call. O que
que é uma venda de uma call? Explica pra gente. A venda de uma call é quando você especula, é uma especulação, mas tem as obrigações por detrás. É muita coisa, né, para explicar. Mas assim, graficamente falando, vou pro gráfico para as pessoas entenderem. É quando você vende a call, se você quiser ficar com ela, você tem que especular que o gráfico, que o mercado, ele vai cair. Ele não vai estar ali acima do preço que você vendeu aquela call. Quando você não quer desfazer da ação, você só vai ganhar a especulação do então a prêmio. sua intenção, na verdade, era só pegar o prêmio só mesmo, pegar o né? prêmio. Não, eu só não faço se desfazer. isso. Você pretende carregar essa eu posição pretendo ficar com de o Petro e, eventualmente, se ela der uma queda, você faz mais aportes. e deixando os dividendos dela vir, né? E tá pagando bem, né? Tá pagando bem, voltou os extraordinários ali. Aham, eu acompanhando tudo com ele. Ele trabalhou na Petro, eu tenho orgulho de falar do Carmine, assim, porque ele foi muito didático. Eu falo que opções é um mundo tão difícil de entender. Muito difícil. A Muito trava do não sei aonde. Olha, eu vou falar até para quem trabalha no mercado financeiro, tem dificuldade. Tem dificuldade, muita gente tem dificuldade porque é muito nome. O Carmine entende muito e o Carmine ele consegue trazer essa simplicidade de algo que é muito difícil. E eu consegui aprender opções por causa dele. E eu falo, que legal. Não é difícil quando você tem uma pessoa que sabe explicar, né? E as opções, ela vem carregada desse tabu de que, nossa, opção é muito bom, dá muito dinheiro, mas a pessoa não sabe nem transferir aquele conhecimento. Sim. É um universo, né? Dá para fazer de várias formas. Eu acho que no Brasil, durante muito tempo, o único lado que todo mundo conhecia das opções era o lado mais especulativo de todos, tanto que tinha um ditado que era cemitério de malandro, porque era onde a galera tentava comprar um lote grande de opções muito baratas. Assim. Fica operando na seca, igual maluco ali, girando. Pegar, sei lá, uma opção por 5 centavos e vender por... O pozinho, né? E vender por R$1, R$2, R$5. Que eventualmente isso acontece, mas é muito parecido com a questão do bilhete premiado. Né, lá da Mega Sena. Cara, na vida você vai acertar algumas dessas, mas na maioria dos casos não vai, né? E eu acho que é isso. Mas a abordagem que você trouxe é muito legal, que é o outro foco, é o lance da renda, de você usar ela como um fluxo de caixa. Você pode, e aí até abrindo um parênteses pra galera, se você tem, por exemplo, um título público, Tesouro Direto, ele é aceito como garantia pelo sistema da Bolsa e você pode dar ele em garantia para uma venda de put. Qual é o compromisso ao vender a put? Você tem que comprar as ações... A obrigação de comprar a ação no dia do vencimento, caso aquela ação esteja abaixo ali do preço de exercício. Então, se você concorda, eu compraria ações da Petrobras, por exemplo. Cara, venda a put na quantidade que você pode comprar as ações. Lá no dia você vai sacar o dinheiro da renda fixa, vai comprar as ações, vai ficar com as ações e seguir com elas para receber dividendos ou eventualmente vender call. Que é um mercado maravilhoso. Mas né, o que eu gosto, de opções é só especulação mesmo. Sim. Assim, igual hoje eu estou com ativo. Na época foi venda de put a 29 e pouco, fui exercida, mas estava dentro da 500. Hoje eu faço as opções sempre junto com a minha leitura técnica, de análise técnica. Então, assim, se o ativo ele tá numa tendência ali de segurar numa média, ali eu vendo uma put tranquila, né, num valor aceitável para mim, esperando esse repique, esse respiro de alta. Quando ela foi no 61,8 de uma pernada de retração. Ali que deu 11%. Isso no gráfico diário. Só olha o diário. Aprendi com você o diário, fico no diário. E aí, quando ele ficou no 61,8 de retração, pagando já 11% dessa rentabilidade desde abril para cá, ali eu vendi a call, porque eu coloquei um pouquinho acima, a call já estava pagando... eu nem lembro, uns 2 pontos alguma coisa. Se estava próximo do preço da ação, devia estar acima de 2%, seguramente. Tava um pouquinho Talvez acima. até acima de 3%, né? Tava um pouquinho acima, eu não faço no preço. Igual, tava no 61, eu fiz uns 10, 15% que você põe ali, eu ponho ali um pouquinho acima, então tava pagando uns 3. E na pior das hipóteses, caso você fosse exercer, você ia realizar um puta lucro na ação ali que de eu pegava mais de 10%. A ação com... Exato. E mais o prêmio da opção que você Mas já a ideia não é desfazer, né? Sim. Porque é um ativo que eu já conheço há muito tempo, desde quando eu comecei a fazer opções com você. Então, assim, não era algo que eu tinha interesse. Então, eu fiz puramente por especulação. Peguei o prêmio,
e agora eu tô lá esperando mais um repiquezinho, fazer mais venda de call e assim eu vou fazendo, né? Então, assim, são estratégias esporádicas, eu não fico abrindo com frequência, mas sempre no momento em que tecnicamente a análise técnica ela tá me dando possibilidade de poder fazer alguma estrutura de opções. Então, em momentos de retração, onde a ação cai e bate ali numa região que você entende que é um suporte, você faz a venda de put, mas no interesse de pegar a ação ali naquele preço. Você tem mais capital separado para garantir isso, né? E comprar eventualmente se precisar, né? Fica até um alerta. Quando você vende uma put, você está assumindo o compromisso de comprar as ações lá no dia do vencimento por aquele preço. Pode ser que você não precise comprar. Talvez a ação suba e a put vai deixar de existir, você fica só com lucro ali, não tem problema. Mas nunca faça sem o dinheiro. Você tem que ter o dinheiro ali para comprar. Só é bom fazer a ressalva. E tecnicamente falando, o que é a venda da put que ele está trazendo para a gente, né? Para quem quer ganhar na especulação, é que o ativo esteja em tendência de alta. Para você ganhar só na venda da put pelo prêmio, por si só, sem ter que querer comprar ali aquela ação naquele preço, o ativo está em tendência de alta, pode vender no put ali, que você vai fazendo o lucro com o prêmio. Foi o que o Guilherme fez, né? Perfeito. Em vários ativos, assim. Ele pegou toda aquela alta da bolsa só vendendo put. Só vendendo put, com o Petro, com o GGBR, Cirela, aí teve os varejos. E aí, em algum momento, entendi agora o que aconteceu. Ele foi exercido, comprou topo e a ação despencou. Entendi. E ele não realizou. Muito complexo, né? Não. E aí ele não realizou, quem realizou fui eu. Então o prejuízo foi botou meu. na tua conta. E é isso. Entendi, muito bom. Ótimo. Acho que o pior dessa estratégia é realmente o risco, na verdade, implícito, que às vezes a pessoa não enxerga, é que em algum momento você vai ficar comprado na ação, né? Vai acontecer isso aí. É por isso que o pré-requisito é que seja uma ação de qualidade, que você admita, que queira levar, queira carregar a posição. E por isso que hoje, pra mim, é só o Petro mesmo. Em geral, ações que pagam bons dividendos, né? Tô olhando o Banco do Brasil ultimamente. Não acompanhava o ativo em si, né? Nem nada, mas agora ele deu uma quedinha, retraiu num 50%. Aí você já tô ativou aquele vender alerta. put ali, mais ou menos na região, por ali. Já tô dando uma olhada. Vamos ver se ele vai. Ele tem que quebrar a estrutura e voltar a subir. Eu gosto muito de acompanhar Banco do Brasil. 200 anos de empresa e meu pai trabalha no Banco do Brasil. Aí, ó, pronto. Eu não tenho muita lá intimidade. Consórcio, eu falo que eu falo que essa intimidade com o ativo ela é muito importante. Você tem intimidade com o ativo, você tem mais gestão daquilo mesmo. Igual o índice, quando eu falo 500 pontos no índice. Gente, 500 pontos no índice para um ativo que anda ali em média 2.000 pontos, tá ótimo. Voltando naquela fala, eu tenho medo de devolver os 500 pontos. Converte isso aí com 100 contratos, com 200 contratos, é 500 pontos. Você tem que ter medo, sim, de devolver isso. Com certeza. Mas aí você entendeu o ativo também. O índice agora tá caro, né? A pechinchinha que eu pagava ali de 150 pontos para entrar numa operação, hoje eu tô pagando 230, 250 pontos. Sim. Isso é importante entender, né? Porque o preço vai subindo e aí a volatilidade vai aumentando. Aumenta. Não vai... A oscilação de 100 pontos hoje em dia é muito rápida, então tem que aumentar um pouquinho o stop, né? Isso. É igual quando as pessoas usam, meu stop é cravado tantos pontos. O mercado muda. Fixo, né? A volatilidade muda. O mercado, eu gosto de trazer esse paralelo, né? Você está operando o dólar a R$2. Se ele movimentou 20 pontos... movimentou, expressivo. Boa, agora, se ele está a R$5, ele movimentou 20 pontos, a expressividade já não é tão grande. Então, é legal fazer esse tipo de paralelo, porque não existe isso de fixar, né? É uma adaptabilidade o tempo adaptabilidade. Todo. O mercado, ele é mútuo, né? Ele muda, esses ciclos acontecem. Muito bom. Ó, a gente vai fazer uma dinâmica agora. É um quadrozinho no... Ai, pronto. Eu não sou boa nisso, não. Eu sou lenta. Não, é bem tranquilo. Se for bate e volta... A gente vai no teu tempo aqui. Tá. Ó, é o seguinte, essa primeira eu vou criar uma situação hipotética que, se fosse você, aí você escolhe né, qual é a sua resposta. Né? Se amanhã você só pudesse escolher entre operar ou clinicar,
o que você escolheria? Eu acho que a palavra aqui seria, na verdade, a psicologia como um todo, sim. não necessariamente clínica. Guilherme já me fez essa pergunta e eu fiquei na dúvida. Existencial quase, né? A pergunta. Cara, falar amanhã... É, assim, uma situação hipotética que você tivesse Sim, que... seria no aqui e agora. É. No aqui e agora eu escolheria operar. Eu já tenho 15 anos de profissão, né? Então eu acho que eu já fui muito realizada também na área da psicologia, em clínica, pela experiência, por tudo isso. Então o mercado eu acho que ele tem muito para me oferecer e eu ainda tenho muita sede de Você tá feliz de no estar mercado. ali, sim. Então eu Tá escolheria realizada. agora, isso. escolheria agora no aqui e agora hoje seria operar. Ó, agora entrando na sua área. Se pudesse aplicar apenas uma técnica de psicologia para todos os traders do mundo, qual escolheria? Caraca. Tá. Técnica, ferramenta. Entendimento de emoção. É importante para tudo. É importante para a vida. Pra E vida. quais são as principais emoções no mercado? O medo, a hesitação, a fúria, a ansiedade e o excesso de confiança. Se você não sabe trabalhar essas 5 emoções na sua vida, no mercado, você vai ter muita dificuldade de lidar com o seu gerenciamento de risco. E a TCC, que é a minha abordagem, né, a minha especialização clínica é terapia cognitivo-comportamental. E é o trabalho exclusivo de emoções, né? Você entender suas emoções. Então, eu acho que a principal ferramenta, que é a da clínica, que já é trabalhado em atendimento tradicional, para o mercado é indispensável. Então, para mim, a primeira ferramenta seria trabalhar o entendimento de emoções. Faz todo sentido. A gente passou a maior parte do tempo aqui falando literalmente sobre isso, né? Sobre conhecimento, emoções. E nem falamos nada de matemática, por exemplo, que todo mundo acha que precisa, né? Para economia, matemática. Claro, o básico, né? Tem que ter mais, de fato, se conhecer, entender aquilo que funciona para você, né? Faz muito mais sentido. Vamos lá, a segunda dinâmica é a terapia do trader. Né? Vamos lá. Uau. Ó, nesse quadro você vai assumir o papel de psicóloga relâmpago e vai prescrever soluções divertidas. Como assim, gente? Tá, Sei lá, meu irmão, a produção que arranjou essas ideias aí. A produção tá... Divertida? Pô, porque não pode ser chato, tem que ser legal pra gente querer fazer. Não, mas eu sou super careta. Ó, Dá um exemplo. O trader perdeu a banca e quer largar tudo. Qual a prescrição relâmpago? Prescrição relâmpago pro trader que quebrou. O que você falaria pra esse cara aí? Primeiro que ele não é jornaleiro. Boa. Não tem essa de banca, cara. Seu dinheiro é seu capital, é seu patrimônio. Me pergunta, eu já fico com energia. É porque assim, Binárias. tudo que me associa a opção binária... Já exato. traz Eu tenho um ódiozinho de opção binária porque criminalizou um pouco opção de ação. Sim, cara, eu odeio por isso. Sim. Agora vem tratar meu ódio de opção binária. Nossa, obrigado, Marília. Mas seria esse. Primeiro que banca não. Salvou meu dia. Vamos mudar para capital, patrimônio. Não tem investimento. Se a pessoa já chama de banca, a prescrição é de estudar um pouquinho mais. Exatamente. Ó, segunda. O trader está ganhando e devolve tudo no mesmo dia. Qual a lição imediata? Ele tá ganhando e devolve. Qual que é a lição imediata? Qual que é a lição imediata pra esse cara? Ó, você tá ganhando naquele dia. E depois ele vai lá e devolve tudo. Não, pra mim não é uma lição. Num nível emocional, pra um cara devolver tudo, eu falo que assim, qual que é a minha diferença? Que já tem um pouco mais de resultado no mercado com quem não tem. A diferença é que eu tenho dias de fúria, eu tenho dias ruins, mas eu não chego numa intensidade, numa frequência igual um iniciante. Mas até eu tenho. Porque você separa ali 10 mil. Exato. De uma a gente já maior. tem uma gestão de risco. Então, pra mim, quem já me conhece sabe que a minha resposta aqui é trava de plataforma, velho. Se você tá perdendo tudo é porque você não tá gerenciando seu risco e você ainda acha que você é a pessoa que vai conseguir controlar tudo sem trava, sem gestão de risco, Não sem vai. nada. Tem cara que chega pra mim no consultório falando:
eu não vou usar trava porque eu tenho que ser minha trava. Eu tenho que dar conta de... Eu falei, então volte mais tarde depois, né? Depois de calejar, você volta pra aceitar. É o cinto de segurança, né? Você tem que ter o cinto de segurança. Então, a trava. Cadê sua trava, coleguinha? Não colocou? Tem que colocar. É a mesma coisa de andar a um carro de corrida sem um cinto de segurança. Não dá. Eu falo que eu sou muito criteriosa com os meus atendimentos, e eu acho que talvez esse seja um diferencial meu no mercado de estar aqui, né, hoje nas parcerias. Eu digo que eu não aliso, porque eu sinto isso, eu sinto tudo que as pessoas sentem aqui no mercado todos os dias, né? Eu não sou diferente de ninguém é um ET que tá ali sozinho. O trader, ele não pode ser solitário, ele não deve ser solitário. Então, eu não sou muito de alisar, não. Esses caras, quando eles chegam pra mim, eu tenho que ser minha trava, eu falo, colega, então vá e não volte mais, e assim, consiga você sozinho, sem trava, sem nada. E eu não dou nem opção, sabe, Carmine? Quando o cara vem fazer atendimento comigo, filho de coronel. Cara, o caminho é esse. Eu ia falar isso agora. O caminho é esse, mas o caminho é esse não é porque eu sou general, é porque eu sofri igual você, eu já perdi dinheiro igual você, e eu aprendi que o caminho tinha que ser esse, não dá pra fazer diferente disso. E se você quiser fazer diferente disso do seu jeito, você não precisa de mim. Exato. Né? Pra que tá procurando ajuda, né? É isso, sabe? Muito bom, muito bom. Olha, eu só quero te agradecer imensamente. Acabou. Foi muito legal esse papo. Muito bom. Muito legal. Foi o primeiro de muitos, né? A gente vai certamente te receber aqui outras vezes. Foi muito legal, mas foi bom para conhecer mais da sua história, pra galera te conhecer no mercado. E eu tenho aqui uma lembrancinha que a gente separou carinhosamente aqui da equipe Nomos. De toda a equipe da nossa equipe Nomos. Obrigada Borges, Impera, e vocês dois. Foi muito bom, gostei mesmo. E a última coisa, que não menos importante, você que é cliente. Fala a realidade. Aqui a gente gosta de trazer a realidade. Como cliente, o que você acha da nossa assessoria? O que você tem a dizer? Eu falo muito isso, né? Já fiz a merchan do Felipe, que é o meu assessor. Eu já tô na Nomos através do Carmine. Foi lá em 2020 quando eu virei cliente aqui da parceria da Nomos. Já estou em parceria com a Nomos há 3 anos. Que legal. E eu falo que eu não entrei para parceria para vender algo que eu não conheço. Né? Assim, venham para a nossa assessoria, estejam aqui no nosso escritório, simplesmente só por ter parceria. Para mim tem que ter verdade nessa conexão, né? Muito importante. E eu e o Fê, a gente é muito assim, o Fê é o meu gestor de risco, o Fê, quando tá com dedinho nervoso, hein? Quando eu tô clicando demais, quando ele tem que bloquear minhas plataformas, ele fala, você deixa e autoriza eu bloquear aqui a sua plataforma, porque não tá legal isso aí, não. Então eu falo que a assessoria de verdade é quando a pessoa cuida. O assessor, quando você tem o WhatsApp dele e quando ele tem esse acesso de poder, eles não ficam vigiando conta, não é isso. Mas quando você tem essa proximidade a ponto de falar assim, Fê, limita no risco 50 contratos para não aumentar minha mão. Você tem esse poder de fazer isso e as pessoas não sabem, né? Elas vão para corretoras porque a plataforma é grátis, porque tem corretagem zero, mas no momento de dar um BO... Esquece da assessoria, de fato. Esquece que tem uma pessoa que pode estar ali te dando todo um suporte. Teve um dia que o índice travou, não sei se você estava aqui com certeza, mas o índice, ele entrou em leilão. E ele ficou 2 horas em leilão e eu posicionada com 100 contratos. Até filmei nas redes sociais o perrengue chique, né? Eu falei, gente, eu quase não boleto abertura de mercado. Mas estava tão claro uma venda lá, na estrutura de venda. Eu peguei a venda, o índice entra em leilão, fica 2 horas em leilão. Foi o índice commodities, né? Milho, boi, travou tudo. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro Fê. Que eu tava com a sala, as pessoas na sala posicionadas ali também junto comigo. Falei, Fê, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Então, é o suporte, é o cara que isso faz toda a diferença, né? Esse atendimento humano. Ali. Hoje em dia, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Eu, Lucas, não gosto de ser atendido por chat de robô. E corretora tem isso, porque imagina, 10 mil clientes para corretora atender na fila, ela não vai te atender da mesma forma. E na assessoria, você tem aquele ambiente de a pessoa tem que te prestar uma boa assessoria para pegar a indicação, para você indicar para os amigos. Exato. Então, eu dou esse exemplo porque eu já trabalhei nos 2 lados, eu já vivi os 2 mundos, já fui cliente tanto de assessoria quanto de corretora.
Então, eu como assessor, eu tenho que atender bem, eu tenho que, cara, dar o melhor, o assessor, ele é um amigo ali para você, é uma pessoa realmente para estar do seu lado, te travar, te ajudar. Te aconselhar. Então, usem isso com sabedoria, não vai atrás de, sei lá, propaganda, de promoção, porque isso aí a longo prazo não vai te trazer nada. E a informação que é importante trazer, que muita gente não sabe, não é pago. Várias vezes quando eu falo, gente, vem pra Nomos, é o melhor escritório da XP. Eu pago pra ter o Felipe como meu assessor. Não, você não paga. Simplesmente é só você ter a gente até esquece disso, né? É tão natural, mas as pessoas acham que imaginam, né? Que tem taxa de serviço. E uma coisa muito legal que eu gosto de trazer esse dado, que eu sempre falo pra todo mundo. Tem um estudo que fizeram que você, com a ajuda de um assessor, você tem 3% de rentabilidade a mais no ano de chance, né? Não é que você vai entrar com o assessor, mas estatisticamente, analisaram, né? Quem não tinha assessoria e quem tinha. Quem tinha assessor performou 3% ao ano acima de quem não tinha. Por quê? Porque esse lado que cuida do cliente, ele tem mais experiência, ele estuda, ele busca melhorar. E importante ter um trabalho sério como o nosso aqui da Nomos, tá? Então, considerações finais. Passa suas redes sociais, chama a galera para te seguir. Para quem quiser, quem não conhece meu trabalho, é @psi.trader no Instagram. E lá eu tenho um link da bio que vai direto para um site. No site tem YouTube, tem vídeos, tem os podcasts que eu já participei. Tem a minha sala ao vivo, minha formação Psi-Trader, que é a minha mentoria na parte mental, na parte de psicologia do trading. E é lá que me encontram, né? Tô lá todos os dias postando boleta, compartilhando parte emocional, bem essa pegada junto ali com o pessoal do Instagram. Que legal. Muito bom. Carmine? @Carmine Cantuária no Instagram, mesma coisa, tem um linkzinho lá na bio. Mas agora eu sou apresentador da Nomos, parceiro. Então, quer me achar, vai no canal da Nomos. É isso. O meu Lucas Neri com YA. E obrigado a vocês que assistiram o episódio até aqui. Mais uma vez, Maria, muito obrigado. E você não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e seguir o nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento. Obrigado por ter assistido até aqui e aguardo vocês no nosso próximo Nomos Cash. Te vejo lá.